Irmãos, eu vou ter que me acostumar aqui com esse microfone. Nós vivemos uma sociedade que é chamada pelos sociólogos a sociedade da informação. Mas a característica é de uma sociedade altamente conectada. Eu não sei se vocês sabem, mas boa parte da população mundial, cerca de 2,4 bilhões de seres humanos, estão conectados à internet. Novidade, né? Todos nós aqui, talvez a maioria de nós, já vivencia isso no nosso dia a dia. E um dos fenômenos mais atuais do nosso dia corriqueiro são as redes sociais, que é algo que foi resultante dessa grande conexão, dessa grande rede mundial de computadores. Eu queria perguntar a vocês o seguinte: quem aqui usa Facebook? Levanta a mão, por favor. Quem aqui usa Twitter? Levanta a mão, por favor. Menos. Quem aqui usa Instagram? Levanta a mão, por favor. São 3 tipos de redes sociais, a Facebook é a mais conhecida, né, que estão absolutamente embrenhadas no nosso dia a dia. Só para vocês terem uma ideia. Eu não quero chatear vocês com estatísticas, mas é curioso. 1 bilhão de pessoas usam o Facebook. 500 milhões de pessoas usam o Twitter. 100 milhões usam o Instagram. Nós vivemos numa constante, num dia a dia constante, onde as pessoas mandam fotos para a rede e baixam fotos da rede. Mandam e-mails desejáveis e e-mails não desejáveis. Quem não teve que ativar o spam para tantos e-mails que recebe, né? São 300 bilhões de e-mails por dia. São 97 mil twitters por segundo. São 250 milhões de fotos carregadas no Facebook por dia. São 7 bilhões de telefones celulares no mundo inteiro. Já ultrapassou a população do mundo. Aí eu pergunto a você, para que tudo isso? O que isso tem trazido para nós de fato? Parece que nós estamos cada vez mais caminhando nos extremos das relações, na impessoalidade das relações, na virtualização dos relacionamentos, onde a gente se diz amigo do outro só porque clicou lá no site, lá no Facebook, ou curtiu a página ou o comentário de alguém, só para colocarmos todos na mesma página. O Twitter, que é uma dessas redes sociais, que tem 100 milhões de pessoas, foi criado para que pessoas seguissem pessoas. O Twitter é assim: você vai lá, escreve do seu dia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu penso assim, eu sou contra isso, eu estou sentindo agora esse sentimento, eu não concordo com tal ideia, eu prefiro tal coisa, eventualmente até uma fotografia que você tirou naquele dia. É um produto criado para pessoas seguirem pessoas e para pessoas serem seguidas por pessoas. Olha que curioso. Sabe quem é a pessoa mais seguida do Twitter? Justin Bieber. Justin Bieber, aquele cantor adolescente que realmente é um grande talento. Ele é o número 1, 34 milhões e meio de seguidores. Sabe quem é o segundo mais seguido no Twitter? Lady Gaga, 34 milhões, coladinho com o Justin Bieber. E aí você deu uma lista de pessoas. Em terceiro lugar, Katy Perry, com 32 milhões. Em quarto lugar, Rihanna, com 28 milhões. E em quinto lugar, adivinhem quem vem? Barack Obama, 27 milhões de pessoas que o seguem. Queridos, nós corremos um risco aqui. Corremos um risco que esteja sendo impresso na mente da sociedade atual e da que virá, a ideia de que seguir alguém resume-se a uma banalidade de uma rede social, dessa virtualização de um compromisso de seguir.
Nós corremos esse risco. E observem o seguinte: das 20 pessoas mais seguidas no mundo, 14 são cantores de música pop, 2 são jogadores de futebol. Em 20º lugar aparece Kaká, como a 20ª pessoa mais seguida no Twitter. Apenas 2 pessoas professam a fé cristã. Irmãos, se isso é um número que a gente vê no dia a dia da sociedade, dessa sociedade da informação, existe um outro número que nós conhecemos, passa desapercebido, mas é um número alarmante. Diz um site, que inclusive foi citado no jornal ontem, PEW, de estatísticas a respeito da população mundial, que hoje, no mundo, melhor dizendo, no ano passado, 2012, éramos 2,2 bilhões de cristãos, 1,4 bilhões de muçulmanos, 900 milhões de hindus, 800 milhões de agnósticos e 400 milhões de budistas. Em 2012, meus irmãos, 1 em cada 3 eram ditos cristãos, 1 em cada 5 eram ditos muçulmanos, 1 em cada 8 eram ditos hindus, 1 em cada 8 eram ditos agnósticos, e 1 em cada 7 eram ditos budistas. Em 2030, por exemplo, há uma projeção de que 1 em cada 4 serão muçulmanos. Mas aí eu pergunto, onde estão as evidências de um mundo cristianizado? 1 em cada 3. Onde estão as evidências? Nós éramos em 2010 1 bilhão de católicos romanos, 800 milhões de protestantes, 260 milhões de ortodoxos. Qual é o problema? Tantos seguidores, nenhuma mudança? Há algo errado, irmãos. E o texto que nós estamos examinando nesta manhã é um texto que fala para nós, que nos fala de pessoas que seguiram alguém, pessoas que tomaram a decisão de seguir alguém. E eu queria examinar com os irmãos o que aconteceu, por que esses homens seguiam, o que estava por trás desse chamado ao qual responderam de imediato. A pergunta dessa manhã, irmãos, é: por que seguir a Jesus Cristo? Por que seguir a Jesus Cristo? O Evangelho de João nos mostra claramente que João Batista já vinha há algum tempo anunciando o arrependimento, anunciando a necessidade de um retorno espiritual para Deus, a necessidade de se abandonar uma religião de fachada, farisaica. Ele vinha anunciando a necessidade de uma mudança da mente, de uma mudança de modo de vida. Ele vinha anunciando a necessidade da produção de frutos de arrependimento. E ele batizava com a água. Diz o texto de Mateus 3, que toda a Jerusalém, bem como toda a Judeia e as circunvizinhanças do Jordão, vinha ter com João Batista. João era um cara que tinha seguidores, ele estava pregando o arrependimento, mas ele também era um cara que entendia a sua missão. João Batista sabia para o que veio, ele sabia que havia vindo para anunciar o caminho da redenção, preparar o caminho do Senhor. Ele, irmão, sem hesitar, apontou para Cristo, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era tão simples e humilde que ele reconheceu que não tinha condições, não tinha dignidade de desatar e carregar as sandálias do Salvador. Ele diz isso, Mateus relata isso lá no capítulo 3, João relata isso no capítulo 1.
João Batista disse que veio batizar com água, mas que após ele viria alguém, o Cristo, que batizaria com o Espírito Santo. João Batista administrava apenas a questão exterior, o sinal da água que desce sobre a pessoa, mas o Cristo haveria de transformar o interior. E estes homens aqui, do primeiro século da nossa era, começaram a experimentar o que era isso. Vejam o texto, verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. O que será que fez tais discípulos seguirem imediatamente o chamado de Cristo? Irmãos, eles encontraram aquele que era capaz de ministrar reconciliação com Deus. Eles encontraram aquele que era capaz de aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso para com uma humanidade pecadora, uma humanidade perversa e afastada de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único que tem condições de sondar os corações e regenerá-los e trazer sentido para a existência. Estes homens viram isso. Estes homens conviveram com este ser, com este Deus verdadeiramente homem, e este homem verdadeiramente Deus. O evangelista João pode ter tido em sua mente a lembrança do que aconteceu no Egito. Os irmãos hão de recordar que lá no Egito, Moisés conduziu o povo na fuga do Egito, na fuga de Faraó. E a última praga, que era a morte dos primogênitos, nela houve a manifestação da graça de Deus. Quando Deus virou para o povo e falou: hoje vocês vão comer a Páscoa, hoje eu estabeleço a Páscoa, hoje vocês vão matar um cordeiro sem defeito, sem mácula, e o sangue deste cordeiro será passado na porta, e quando o anjo da morte passar sobre a sua casa, ninguém será tocado, vocês sobreviverão. Pode ser que João tivesse isso em mente a lembrança do cordeiro pascal, mas pode ser também que João tivesse em mente a palavra a respeito do servo sofredor, que Isaías fala no capítulo 53, versos 6 e 7. Isaías relata: nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. O mesmo João, escrevendo na sua visão da ilha de Patmos, lá em Apocalipse, no livro do Apocalipse, onde ele recebeu revelações dos céus, no capítulo 5, verso 9, ele diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, o número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Meus irmãos, por que seguir a Jesus Cristo? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele é quem nos tira do vazio existencial e nos mostra o caminho de onde viemos e para onde iremos, porque Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, porque Ele nos libertou do poder do pecado, Romanos 6:18, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1:13, porque Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças e que nos era prejudicial, e encravou-os na cruz, Colossenses 2:14, porque Ele nos comprou com seu precioso sangue,
1 Pedro 1,19, e agora nós somos propriedade sua, ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, João 10,29, porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a defesa de Pedro em Atos 4, porque ele substituiu a nossa vida naquela cruz maldita, porque ele morreu a nossa morte para que tenhamos vida, porque ele nos trouxe grande salvação. Por que seguir a Jesus? Será que precisamos mais alguma justificativa? O texto continua, verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Irmãos, era costume naquela época, as pessoas que seguiam um rabino, gastarem tempo com o rabino, se assentarem com o rabino, dormirem na casa que o rabino dormia. O apóstolo Paulo cresceu no conhecimento da lei judaica, aos pés do rabino Gamaliel, fariseu. Ele registra isso, mestre da lei. Era importante que esses homens passassem a noite com o mestre. Eles ficaram na casa do mestre para ouvir o que o mestre queria dizer. Mas percebam que esses homens seguiram a Jesus, mas é Jesus quem se volta para eles e diz: o que vocês estão buscando? O que buscais? Queridos, é sempre Deus que se vira para a gente e nos chama. É sempre Deus que age dessa forma e toma iniciativa e diz: vem e vê. Aqueles homens reconheciam de fato a autoridade espiritual de Jesus. Eles, ao chamarem Jesus de Rabi, que no hebraico lá original significa, assim, no âmago da palavra, meu grande homem. Aqueles homens reconheciam a autoridade espiritual daquele homem, Messias, Rabino, que João havia falado. Um comentarista, Barclay, diz que Rabi era um título de reverência e de respeito que outorgavam os estudantes e pesquisadores de sabedoria aos seus mestres e homens sábios. Jesus vira e fala assim: vinde e vede. Os rabinos daquela época diziam assim: quer conhecer a resposta a uma pergunta? Vinde e vede. Quer resolver o seu problema? Quer uma solução para o seu problema? Vinde e vede. Façam prova do que eu estou lhe dizendo. Experimentem o meu conhecimento. Confrontem as evidências. Meus irmãos, o pastor Tim Keller, da igreja Redeemer, lá em Nova York, um grande homem de Deus conhecido no mundo inteiro, ele faz um CD e distribui para cada pessoa que vai à igreja. E nesse CD ele coloca a seguinte pergunta: quem é Jesus? E aí ele discorre a respeito de quem é Jesus. E ele vai dizer o seguinte: é impossível alguém manter-se neutro diante dos relatos a respeito de Jesus Cristo. Ou num extremo dessa posição, temos que dizer que é uma grande mentira. E se é uma grande mentira, observem, foi inventada por judeus do 2º século, para que os judeus do 1º século não pudessem combater essa mentira por terem sido testemunhas oculares, por judeus que inventaram um estilo literário de novela, com detalhes pormenores dos acontecimentos, que não existiu em nenhuma literatura antes do século XIX. Pessoas que admitem ter andado com Jesus Cristo, e esses homens judeus tinham que ter escrito alguma coisa muito depois delas para não haver o confronto, né? E mais ainda, pessoas que deram suas próprias vidas às feras, ao fogo, a toda sorte de atrocidade, e morreram no 1º e no 2º século, e no 3º e tantos outros, por causa de uma mentira. Em contrapartida, ora, se não é uma mentira, então é uma verdade.
E de fato, os historiadores concordam, esses textos são do século I. Não poderiam ser escritos no estilo de novela do século XIX. De fato, os historiadores concordam que para um judeu no século I era impossível aceitar a encarnação do Deus homem, porque o judeu era estrito a respeito de quem Deus era. O oriental podia acreditar por causa do panteísmo. O romano e o grego poderiam acreditar por conta dos deuses do Olimpo. Mas o judeu não poderia. E aqueles homens acreditaram. Ora, algo de maravilhoso aconteceu. E isso gerou efeito em toda aquela sociedade daquela região, a ponto daquela novidade se espalhar pelo mundo inteiro. Irmãos, John Fox foi um homem de Deus que viveu no século XVI, na época da dinastia dos Tudor, na Inglaterra. E ele escreveu um livro fantástico a respeito dos mártires da fé cristã. O livro dos mártires. E este homem relata as atrocidades que acometeram aos primeiros cristãos. O bispo Policarpo de Esmirna, que foi as últimas consequências de morte por incineração, foi queimado vivo. Enquanto acendia o fogo, ele dava glórias a Deus. Eu sei que verei o meu Redentor. Eu sei que estarei com ele hoje. Pessoas como Blandina, Maturo, Santo, Átalo, personagens da fé cristã que viveram no primeiro século e que foram devorados por feras, assados em cadeiras incandescentes. Essas pessoas morreram por uma fé. A história de Romano de Antioquia, que vira para o prefeito daquela região e diz assim: eu não vou negar minha fé. Você pode perguntar a qualquer criança de 8 anos quem é Cristo, e ele vai te dizer. E aí o prefeito manda chamar um menino de mãe crente, de mãe cristã. Vem cá, menino, quem é Cristo? O menino diz: é Deus. Ele é o Deus, ele é Deus. O Cristo é Deus. E ele vira para o menino: menino, você está errado, se você continuar falando eu vou te matar. Não, é Deus. E a mãe presenciando aquilo tudo, e o menino seguro, preso na frente de todo mundo, e a mãe presenciando, e a mãe falando: meu filho, não abra mão dessa fé, meu filho, não abra mão dessa fé. Menino, eu vou te matar. Conclusão: aquela mãe presenciou aquele menino de 8 anos ser escalpelado vivo na sua frente e decapitado, porque não abriu mão da fé, porque cria no Senhor da história. Irmãos, não é possível, tem algo errado. Por que seguir a Jesus? Porque Jesus não é uma mentira, porque Jesus não é uma invenção, porque Jesus não é um hoax, para você que é interneteiro. Jesus tem as respostas para os corações mais perdidos. Ele mesmo diz: vinde e vede. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Vinde e vede. Seguir a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vinde e vede. Porque nos últimos dias, Ele nos tem falado. No princípio, Ele falou através do Pai e dos profetas, mas nos últimos dias, Ele nos tem falado, porque Ele é a única voz, gente, que pode calar o nosso coração. Jesus é a única voz que pode calar os seus anseios, porque Ele, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2:3, é aquele que tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos em si mesmo. Por que seguir a Jesus? O texto continua, verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, como é bom nós termos irmãos que nos conduzem a Cristo. Alguém que nos toma pelas mãos e nos leva pelo caminho, e nos ajuda na hora da dificuldade. Cada um de nós aqui deve ter em mente, lembrar de alguém que o conduziu, o ajudou, o trouxe aos pés de Cristo, o levou a conhecer esse Jesus.
É fundamental nós termos essa relação de irmandade, representada por esses dois irmãos de sangue aqui, que conduzem pessoas aos pés de Jesus Cristo. André e Pedro eram homens comuns, pescadores, supostamente iletrados, mas eles conheciam a promessa. Eles estavam com o Pai, mexendo, preparando as redes, e eles receberam o chamado: de hoje em diante eu farei vocês pescadores de homens. Esses homens largaram tudo de imediato. Por que será? Por que eles largaram tudo de imediato para seguir esse Messias? Quem era esse Messias esperado? Qualquer judeu daquela época sabia da promessa de um ungido, de um libertador do poder opressor de Roma. Isaías relatou que sobre os ombros de um menino estaria um governo do trono de Davi, e esse Messias traria um reino de paz sem fim. Ele seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, aquele que Malaquias falou: mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aquele de quem Jeremias falou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Queridos, por que seguir a Jesus? Porque Jesus é o Messias prometido, porque Ele é ungido, o Cristo. É isso que a palavra Machia quer dizer. Machia quer dizer ungido. Cristo, em grego, quer dizer o ungido. Jesus quer dizer o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus conosco. Nós temos que seguir a esse Messias. Lembre-se quando Jesus conversou com a mulher lá no poço de Jacó, relatado no capítulo 4 do Evangelho de João. Aquela mulher chegou para Jesus e falou assim: eu sei que vem o Messias. Jesus virou para ela e falou assim: sou eu que falo com você, eu sou o Messias. E ele disse: eu posso te dar água viva. Ela me dá água, eu quero essa água. Queridos, por que seguir a Jesus? Porque Ele é quem dá a água viva, porque Ele é quem dá a água que a gente vai beber e vai saciar a nossa sede, tanto existencial quanto do dia a dia. Ele é que fará jorrar do nosso interior uma fonte que atingirá aqueles que estão conosco. É Ele que faz trazer essa satisfação interior. Essa água viva brota deste Messias. Por que seguir a Jesus? Será que não temos justificativa suficiente? O texto termina dizendo, verso 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade eu te digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqueles homens não ignoraram as promessas de Deus. Eles lembravam que na lei de Moisés, no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, falava a respeito daquele que viria e que se levantaria no meio deles um novo profeta, que traria a eles a salvação. A exortação era da lei a ele ouvir. Moisés já tinha dito a ele, este profeta, ouvir. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a voz que veio do céu foi assim: este é o meu filho amado, falou assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvir. Quando Pedro discursou no templo, está relatado em Atos, Lucas relatou em Atos, lá no Atos capítulo 3,
Ele, Pedro, disse que Jesus era o cumprimento deste texto de Deuteronômio 18. Queridos, por que seguir a Jesus? Porque Ele é o cumprimento da promessa anunciada aos profetas. Porque Ele é o cumprimento dessas profecias da antiguidade. Porque Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Porque Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem grande prazer. Porque Ele e o Pai são um. Seguir a Jesus é seguir ao Pai. Seguir a Jesus é seguir a Deus. Porque Jesus é Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Irmãos, honestamente, perguntem-se: é possível seguirmos a este Cristo e não experimentarmos uma transformação interior? O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que aquele que está em Cristo é nova criação. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É possível nós seguirmos a Jesus sem termos novidade de vida e andarmos numa vida medíocre, numa vida sem rumo, numa vida em que a gente fica rodando atrás de si, num eixo louco, sem saber para onde eu vou, sem saber para onde as coisas estão indo. Tem que haver alguma coisa de errado. A pergunta para essa manhã também é: quem você está seguindo? Quem você professa de fato ser a Jesus Cristo? Você tem seguido a Jesus Cristo ou você tem seguido o seu coração? Tem seguido aquilo que você quer fazer? Muitas vezes, irmãos, nós dizemos que somos de Cristo, mas os nossos atos nos detonam. Nós dizemos que somos de Cristo e negamos a Cristo no próximo ato. Fazemos coisas que negam a Jesus. Que fé é essa? Que fé é essa? Temos sido pedra de tropeço. Irmãos, honestamente, nós precisamos saber que temos um coração apóstata, um coração que quer levar a gente para longe de Deus. Essa é a nossa natureza. Um coração que quer fazer do nosso eu aquele que está entronizado, que idolatra o eu, que idolatra o ego. Um coração cujas motivações interiores têm as raízes mais profundas nas nossas carências e na necessidade de vermos o nosso ego entronizado, soberano sobre todas as circunstâncias. Irmãos, seria possível, diante de tantas respostas, vivermos um evangelho que não muda, não traz mudança, um evangelho raso, um evangelho de curtir, um evangelho que não causa diferença, sem consequências, um evangelho da rede social? São muitas as respostas a essa pergunta: por que seguir a Jesus? E nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos fazer uma diferença, nós precisamos começar da nossa casa fazendo diferença. Nós precisamos mostrar que vivemos o evangelho em casa, para aqueles que nos conhecem na intimidade. Irmãos, pode haver entre nós visitantes que nunca tomaram uma decisão, mas a pergunta dessa manhã também: você que está aí e que não tomou posição, quer seguir esse Cristo? Você está cansado de viver refém do seu próprio eu e da sua própria agenda, que você acha que tem o controle dela, mas que no fundo você só roda e não chega em lugar nenhum? Queridos, Jesus não prometeu vida fácil. Ele disse claramente: aqueles que querem me seguir, neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Ele não nos promete, Ele não nos faz uma proposta de vida cristã light. Não existe isso. Não existe tal gênero de vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: a vida cristã é uma vida de promessas. Você pode passar por dificuldades. Segunda-feira tem que levar o filho no hospital porque ele não ficou bom. Na terça-feira tem que enterrar um parente porque faleceu.
Na quarta-feira perde o emprego, seja qual for a situação, e eu não estou aqui profetizando, por favor, não acredito nisso, mas, irmãos, a nossa vida nos reserva surpresas, a nossa vida nos reserva curvas difíceis. E você está seguindo a Jesus Cristo ou está seguindo a sua agenda? Eu posso te garantir que se você seguir a Jesus, e é isso que o texto quer nos dizer por fim e resumido, que Ele é quem tem a vida eterna, que Ele é quem tem a vida plena, que Ele é quem nos traz água que sacia o vazio da nossa existência. É Ele quem sabe de onde vamos, de onde viemos e para onde vamos. Nós precisamos libertação. Nós precisamos deitar fora a nossa agenda que não nos leva a lugar nenhum e cumprirmos a agenda de Cristo. O profeta Jeremias falou do nosso coração. A gente segue o coração. O mundo por aí fora, as pessoas falam, a poesia, os poetas, as músicas. Não, o negócio é seguir o coração, porque o coração é a coisa mais fantástica da nossa vida. Siga o seu coração e você vai estar bem. Mentira! O coração é o centro das nossas emoções e é o lugar mais corrupto que existe. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, o profeta Jeremias, e diz assim: quem o conhecerá? Somente quando Cristo está em nosso coração, esse coração se torna um coração novo. Esse coração é regenerado para produzir frutos. Irmão, irmã, pense na sua vida cristã. Você está produzindo fruto? Está de fato sendo relevante dizer que você é cristão? Essa é a pergunta de hoje. Quer seguir a Jesus? O dia é agora. O dia é hoje. Quer seguir a Jesus? Faça isso agora. Diga: eu quero seguir a Jesus e eu vou pagar o preço. Porque o que nos espera é a eternidade, a bênção da eternidade, uma vida plena, uma vida cheia de gozo, de alegria, de satisfação. Uma vida que não fica rodando em volta de si mesmo. Uma vida que olha para frente e sabe que o Senhor tem todos os nossos dias em suas mãos. Uma vida que olha para frente e sabe que nada acontece que não esteja debaixo do controle daquele que opera todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. É isso que a gente precisa. Vida que seja transformada pela opção de seguir a Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças. Pense você que já professou a fé, que já disse que é crente, que já disse que é cristão. Pense na sua vida. Você está vivendo direito? Você de fato segue a Cristo ou está seguindo o seu coração? Agora eu quero fazer um desafio maior ainda. Você que entrou aqui hoje e não tinha noção de quem Jesus era, e hoje o seu coração foi aberto para entender isso. Você quer seguir a Cristo? Levante sua mão aí que eu vou orar por você. Amém. Levante a sua mão, feche os seus olhos e diga: eu quero seguir a Cristo. Eu quero seguir a Cristo. Senhor, nós queremos te seguir, nada além disso. Nós queremos ser teus, nada além disso. Nós queremos que os nossos dias estejam em tuas mãos, nada além disso. Nós queremos descansar para amanhã, nada além disso. Nós queremos confiar, nada além disso. Mas é o teu Espírito que faz isso em nós, porque de nós não é possível tal atitude. Ó Deus, regenera os corações, transforma essas vidas, transforma as nossas vidas, para que a nossa fé não seja uma fé retórica, nominal, como é a das estatísticas. Que a nossa fé seja uma fé viva, eficaz e que produza frutos para a glória do teu nome. Senhor, que a tua igreja não se acomode com o evangelho light, porque este não existe. Senhor, dá-nos condições
de seguir a Cristo. Dá-nos fé para seguirmos ao Messias. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Transforma-nos, dirige-nos, é a nossa oração nesta manhã, pois oramos não no nosso nome, mas no nome poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, o Deus de toda a eternidade. Em nome dele que nós oramos. Amém.